Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória ao Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disse a Jesus: Tu deve ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer essa raposa: Eu expulso o demônio e faço curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois da manhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que mataste os profetas e apedrejaste os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, o Evangelho já vem dizer, né? Sobre no dia que Herodes quis matar Jesus. E aí Jesus falou: Fale para aquela raposa que eu expulso o demônio, faço cura hoje e amanhã. E no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Então, evangelizar é trabalho, né? A gente dá para perceber que é trabalho, que os santos eles não trabalharam fisicamente, dizendo assim que nem a gente, para sobreviver muitas das vezes. Muitos deles trabalhou evangelizando. Então Jesus vem dizer, é trabalho. E eu digo isso puramente porque assim, isso que eu estou dizendo também é trabalho, pelo meu ver também, porque a gente que dá pregação, as pessoas que dá catequese, as pessoas que é padre, que é ministro, que é bispo. Isso é um trabalho tão pesado espiritualmente e fisicamente para a memória, que esforça bastante a memória, que você fica exaustado, você fica tão cansado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que fica mais cansado muitas vezes que um trabalho físico que você pratica. É um esforço muito grande, porque além de espiritual, que você vai um combate e quando você é uma pessoa que dá palestra, é uma pessoa que enfrenta a igreja, que você ensina, orienta as pessoas, você entra como se fosse na guerra espiritual contra o demônio. É uma guerra muito violenta. E aí a sua mente fica tão carregada, tão sobrecarregada, que vocês não imaginam tanto. Só quem dá palestra, só quem é padre, quem é ministro sabe o que eu estou falando. Vai entender. É um cansaço. Aí você vê um desânimo. Não é que você tem aquele desânimo. É o demônio que faz com que desanime. Para você não ter força. Para você não rezar mais. E nem evangelizar. Esse desânimo. Mas ali é um cansaço espiritual e na memória. Por isso que Deus fala. Jesus falou aí. Nessa questão do trabalho. Com 3 dias. Que ele falou assim. E no terceiro dia terminarei o meu trabalho. E aí, gente, vem dizer assim: entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois da manhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Porque todo mundo sabia que Jesus Cristo era um profeta, era o Filho de Deus, mas os judeus nem Herodes não acreditavam nisso.
queria matar Jesus de qualquer maneira. Porque Jesus estava levando multidão e falando a verdade. Vocês podem perceber que Jesus ele não foi morto por causa de nada. Ele foi morto porque ele queria falar a verdade o tempo todo, mostrando a verdade para o povo. E aí ele não separou nem rico nem pobre. Ele falou para todos, abertamente. E aí, muito rico não aceitou. Não aceitou de jeito nenhum. E você vê até hoje, as pessoas, não vou dizer da própria igreja, os fariseus, da própria igreja. Se você for falar a verdade, num momento ali, eles podem até dizer sim, beleza, gostar, mas depois vai criticar você, vai tratar você diferente. Estou lhe dizendo porque isso é das pessoas humanas que querem ver, escutar só o que gosta. Então, quando escutam as verdades, aí agora vamos criticar, vamos expulsar. Por isso que muita gente é expulso da igreja com cara feia, com olhar diferente. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão começando na igreja, quer viver uma fidelidade a Cristo, começa a viver. Mas quando as pessoas de dentro da igreja, também aquela pessoa está sendo mais de oração, querem viver mais a sério do que ela, aí elas pegam com um olhar diferente, vou dizer assim, o tratar diferente da igreja. Para quê? Para expulsar aquela pessoa dali. Porque isso é inveja. Isso é inveja. Porque quem não tem inveja vai dizer o que para essa pessoa que está vivendo uma sociedade mais do que ela mesmo. Eu quero ser igual a você. Que bom que você veio. Vamos. Você que está vivendo mais sinceramente, dê umas opinião melhor para a gente realizar aqui na igreja, para chamar pessoas para a santidade. Mas não, elas sentem inveja e aí começa a ter raiva do nada, começa a ter desgosto daquela pessoa do nada. Aí muitas das vezes foi aquela própria pessoa de frente à igreja que chamou, convidou aquela outra pessoa que chegou. Muitas das vezes acontece isso. Foi convidada e aí beleza. Quando essa pessoa começa a participar e mostrar o seu amor por Deus e a sua fidelidade e suas orações, aquela mesma pessoa pode ser que aquela mesma pessoa enrabe a que trouxe. Se a gente não tiver cuidado, a gente faz essa característica dentro da igreja. E a gente não pode, a gente tem que entender que a gente tem que chamar pessoas, não enrabar as pessoas. Porque se você encara uma pessoa demais, se você começa a olhar diferente da pessoa, a pessoa vai ficar tímida, vai ficar com vergonha, vai ficar. E não vai acabar indo para a igreja, vai acabar se afastando. Então às vezes a gente, desde estar evangelizando, a gente está atrapalhando. Está atrapalhando Deus. Por quê? Porque desde a gente tá chamando as pessoas para praticar o evangelho, a gente está afastando as pessoas do evangelho. Então, se você não vive a santidade, tem pessoas que querem viver, apoia aquela pessoa, não enrabe ela. Porque vocês veem que Jesus, ele não tem motivo nenhum para ele ser morto. Mas por causa da inveja das próprias pessoas que diziam seguir a Deus, matou ele. Para mostrar para você e para mim que não estamos escape de ninguém. Se quer ver a santidade, tem que ser firmeza na fé. Tem que ter muita oração, muita firmeza na fé. E aprofundamento na lei de Cristo, nos evangelhos, na igreja católica, para você entender tudinho, para você não sair da igreja do nada, por besteira. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias.